Começa agora, Minha Vida, para pensar e planejar, para onde vou com a minha vida. Porque você pode ser muito mais, realizar muito mais e conquistar muito mais. Mais uma vez para você o nosso WhatsApp, que é o 11 9 80 24 6262. 11 9 80 24 6262. Você pode mandar suas perguntas, pode mandar suas questões e as suas sugestões. William Arthur Ward diz que as oportunidades são como o nascer do sol. Se você esperar demais, vai perder. Então, essa oportunidade está aqui aberta para você dentro do Life Academy. Vai anotando, porque muita dica boa, né, Gerson? Muita dica boa. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, amigos. Boa tarde, João. Boa tarde, Felipe, Paula, Fábio, equipe de produção da Life Academy, os nossos amigos da Life Academy lá do Espaço Novo Tempo Santana. Serginho, nós estamos essa semana trabalhando aqui as oportunidades inovadoras de trabalho. Okay. Como criar negócios inovadores dentro do contexto das habilidades, das competências das pessoas. E nós vimos que as pessoas, para desenvolver uma atividade empreendedora de sucesso, elas precisam observar 5 passos: encontrar uma oferta de valor, submeter essa ideia à prova, traçar um plano consistente, preparar-se adequadamente e colocar-se em movimento. Nós vamos explorando cada um deles ao longo dessa semana. Ontem nós já trabalhamos sobre esse conceito de explorar uma ideia de valor, que tem a ver com atender uma necessidade, resolver um problema ou satisfazer um desejo, não é? E nós vimos que as pessoas podem fazer isso principalmente a partir de olhar para si mesmas e ver quais são as suas habilidades. Se elas têm mais habilidade de trabalhar com pessoas, de trabalhar com coisas, ou dados e informações e ideias, ou de trabalhar com uma combinação delas. E a partir de hoje, nós vamos começar a olhar em detalhe como transportar essas habilidades para as oportunidades que elas são criadas pelas mudanças sociais e pelo impacto que a tecnologia tem e terá sobre a vida das pessoas. Ótimo. Então vamos lá. Nós falamos que algumas das mudanças sociais, elas estão chegando aqui e eu vou dar, a partir de hoje, 3 dicas de negócios inovadores que vão nessa linha. Uhum. E ao mesmo tempo a gente vai trabalhar um pouco em paralelo em dicas de como transformar essas ideias em prática. Então hoje a gente vai dar 3 ideias, amanhã 3, depois mais 3, e vamos gradativamente vendo esses fatores que podem levar ao êxito, ao aproveitamento dessas ideias. Tá. Bom, a primeira mudança social que nós comentamos é o fato de que hoje, em primeiro lugar, as pessoas estão casando mais tarde, tendo menos filhos. Verdade. Né? Então, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, dificilmente você encontraria, tirando aqueles solteiros convictos, né, e aqueles que ficaram abandonados pelo caminho, mas tirando esses, assim, era difícil encontrar uma pessoa com mais de 30 anos solteira. Assim, é verdade. Né? As pessoas casavam ali por volta de 25 anos no máximo, né? Entre 22 e 25 anos. Era a média da ideia dos casamentos, e até os 30 anos as pessoas já tinham um filho, 2 filhos e tal. As pessoas tinham mais filhos. Hoje é muito comum você encontrar pessoas com 30 anos que são solteiras ou casais com 30 anos ou mais de 30 anos que ainda nem filho têm, e quando tem um filho e tal. Então, qual é o impacto disso? A população parou de crescer sob o ponto de vista de mais crianças. Então, a pirâmide está sendo invertida. De um lado, em que há menos crianças nascendo, e por outro lado, os avanços na saúde, na qualidade de vida, hoje você tem muito mais pessoas idosas, não é? Então, as pesquisas revelam que dentro de no máximo 1, 2 décadas, a gente vai ter uma predominância de idosos na população. Então, isso aqui é um indicador interessante de oportunidade de trabalho gerada em função das mudanças sociais. Então, hoje você tem mais idosos, muitos idosos com recursos
e que necessitam de atenção. Ok. Você tem muitos idosos morando sozinhos, não é? E que necessitam de cuidados, necessitam de uma série de aspectos relacionados à sua atenção. Então, veja, alguns negócios empreendedores que começam a surgir nessa direção. Eu tive contato recentemente com um indivíduo que ele foi afetado pela tecnologia na automação da Bolsa de Valores, da automação do pregão, ele perdeu o emprego. Bom, mas ele tinha uma posição ali boa, ele tinha um excelente carro e tal, e aí nos primeiros dias em que ele começou ali, estava sem trabalho e tal, algumas senhoras, assim, na verdade começou com uma senhora velhinha, que era vizinha, morava sozinho. Me dá uma carona, me leva ali preciso ir ao sacolão, preciso ir ao mercado. Ele ia, levava, esperava e tal, trazia de volta. E depois me leva ao médico. Aí começou esse processo, ele resolveu transformar isso num serviço. Ok. Então ele desenvolveu um sistema que hoje ele criou uma pequena rede de veículos com pessoas treinadas para lidar com os idosos. Ótimo. Então o idoso precisa ir ao médico, o transporte vai, aguarda, retorna, traz de volta. Precisa ir à casa de um filho visitar um filho, o idoso vai, leva e assim por diante. Então isso acabou virando um negócio, tá certo? Personalizado. Ele criou um processo, ele oferece isso hoje via internet e assim por diante. Então ele criou ali um trabalho diferenciado de atenção aos idosos a partir de uma mudança social. Ele percebeu ali a mudança social. Muito bem. Existe um outro trabalho que eu tenho contato também. Assim, uma das questões que mais leva os idosos a adoecerem, a entrarem em depressão e tal, principalmente aqueles que moram sozinhos, muitas vezes distantes dos seus familiares e tal, é a falta de companhia. É a falta de ter com quem conversar. Então, tem um grupo de pessoas que montou um pequeno negócio, e que já não é tão pequeno assim, de pessoas que vão para conversar com idosos. Uau! Eles vão lá e faz uma sessão de conversa, de bate-papo, e faz um joguinho, uma atividade lá com os idosos. Então, essa é uma atividade interessante, não é? Há também, por exemplo, idosos que moram com as famílias, mas às vezes a família precisa sair e tal. Então tem pessoas que se dedicam a ir fazer companhia para esse idoso. Então olha aqui, tudo que diga respeito a idosos, não é? Terapia ocupacional, companhia, cuidados, transporte e tal, esses são negócios que estarão em alta daqui para diante. Um personal training para idosos. Para idosos, ok? Tem muita coisa. Aí, Andrezão, fica a dica, né? Fica a dica, né? Então, esse é um aspecto. O segundo aspecto que eu quero trabalhar hoje é o fato de que as pessoas estão morando em espaços menores hoje. É verdade. Os apartamentos escolheram, né? Outro dia eu vi... Encolheram bem. Outro dia eu ouvi falar de um apartamento que lembrando da casa do meu avô, cabia na sala do meu avô lá a casa, né? O apartamento inteiro cabia na sala do meu avô, né? Então, esse é um fato. Então, imagina, menos lugares menores, mas as pessoas têm mais casas, né? Então, outro dia, por exemplo, eu estava olhando os calçados que a minha esposa tem e eu fiquei pensando, nossa, eu não sabia que tinha casado com a centopeia, né? Porque... Enfim. Ai, Fátima, hein? Mas tem mais coisas e tal. Então, qual é uma necessidade que as pessoas têm de organizar os seus espaços, de otimizar os seus espaços? Olha só, tem muitas pessoas hoje que estão se especializando nisso, naturalmente aproveitando da sua habilidade de lidar com coisas, de lidar com espaços e assim por diante, e elas são chamadas lá os personagens organizadores, né? São aquelas pessoas que vão para as casas das pessoas e ajudam, o espaço.
transformam o espaço, não é? Como onde guardar as roupas, como é mais eficiente guardar as roupas, como fazer lá uma despensa mais organizada e assim por diante, fazendo caber mais coisas num espaço menor, em menos lugares e fazendo essas coisas efetivamente, e tornando a vida das pessoas mais prazerosa. Até porque uma coisa, Serginho, que às vezes as pessoas não se dão conta, mas existem estudos que demonstram que há uma relação direta entre o nosso estado mental, a nossa saúde emocional e o nível de arrumação dos nossos ambientes. É verdade. Pessoas que muitas vezes elas lidam em ambientes muito desorganizados, as coisas todas entulhadas, elas tendem a ficar mais depressivas e naturalmente isso também revela uma certa desordem, uma desorganização mental. Então organizar os espaços contribui para uma vida mais tranquila, saudável, mais saudável também e mais prática, né, sob o ponto de vista de você rapidamente localizar as coisas que precisa e tal. E tem pessoas que são muito boas nisso e hoje podem oferecer esses serviços. E são técnicas desenvolvidas para isso. São né? técnicas desenvolvidas para isso, ok? Muito bem. Amanhã tem mais dicas de oportunidades inovadoras. Ótimo. Ficaram essas duas aqui. Tá Eu bom. quero rapidamente deixar aqui uma dica. É o seguinte. Digamos que o nosso ouvinte agora, ele caiu a ficha, olha, já está começando a aparecer aqui, eu estou com uma ideia. Acho que achei uma ideia aqui, ok? Acendeu a lampadinha. Acendeu a lampadinha aqui. Né? Então, o que ele deve fazer com essa ideia? A primeira coisa é submeter essa ideia à prova. Esse é o segundo passo, né? Segundo passo. Agora a gente vai começar a juntar os fios, tá? Então lá nós falamos sobre encontro uma oferta de valor. Isso. Hoje nós mencionamos algumas, amanhã a gente vai mencionar outras, mas a partir do momento que você identificou aqui uma ideia de valor, submeta à prova. Apresente a essa ideia a pessoas que sejam, primeiro, sinceramente interessadas no seu bem. E deixe que essas pessoas te façam perguntas difíceis, aquelas perguntas para destruir a ideia, para desconstruir a ideia, para ver se você consegue encontrar respostas para aquelas objeções para as quais as pessoas dizem, mas as pessoas não te pagariam por isso, elas não vão gostar disso, isso não vai funcionar por causa disso e disso. Deixam elas tentarem destruir as ideias para duas coisas. Primeiro, para ver se você consegue encontrar as respostas. Faz um vox populi aí. Se você conseguir encontrar a resposta, significa que você tem uma ideia sustentável, uma ideia boa. Ótimo. E nesse processo, você vai ganhar um aspecto importante também, que é o seguinte: essas perguntas difíceis vão te abrir a mente para você considerar coisas que talvez você não levasse em conta agora e que lá na frente, quando você começasse a tentar fazer, poderiam ser um problema. Tá. Mas como elas vão colocar essas dificuldades agora, você vai ter que pensar na solução, na contrapartida, na medida que você vai fazer para tentar equalizar. Então, submeta essa ideia à prova, ok? Ótimo. Agora, tem um aspecto importante, eu tenho 1 minuto aqui, o Felipe, que é o cara do relógio, já está me olhando feio. Mas eu não sei se ele está me olhando feio ou se é da natureza dele mesmo. Mas vamos lá. O que acontece? Pode ser que em alguns momentos você vai encontrar pessoas que vão destruir a sua ideia e mesmo assim elas não vão te convencer de que você não deve levar à frente. Fazer. Okay. Nesse momento, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que se fechar com o seu Deus aí, trabalhar com a sua convicção, com a sua intuição, sabe por quê? E vai ter que tomar uma decisão, porque muitas coisas para as quais as pessoas disseram um dia que era impossível, alguém se fez de surdo, foi lá e fez. Muito bom. Então é importante você entender que nem sempre você vai poder se balizar pelo que as outras pessoas, mas não deve desconsiderar essas questões difíceis que elas colocam, porque elas podem te abrir os olhos para cuidados importantes que você pode levar em conta. E aí daqui a pouco, amanhã, a gente vai falar sobre o que você pode fazer para testar essa ideia de uma maneira prática e ter certeza de que ela vai funcionar. Muito bem, obrigado, Gerson. Mais uma dica para você aí, dentro do Life Academy, Academia da Vida, porque afinal de contas,
você precisa potencializar as oportunidades que surgem. Eu quero fechar com a frase de Demóstenes, que fala que pequenas oportunidades são muitas vezes o começo de grandes empreendimentos. E Deus quer abençoar a sua vida, então absorva essas lições aqui conosco no Life Academy. A programação segue aqui na Dori FM.